Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de Teologia e Prática do Ministério da Mulher. Hoje vamos conversar um pouquinho mais a respeito das epístolas. Na semana passada vocês ouviram um podcast do Dave Merck e eu acredito que tenha sido muito produtivo para todas vocês, inclusive para mim. Mas hoje eu percebi que algumas questões ficaram um pouco nebulosas e vamos conversar hoje. Não vamos conseguir passar todos os textos das epístolas, porque o nosso tempo é bem curto. Então, eu escolhi 3 textos que nós vamos estudar um pouquinho mais hoje. Então, o primeiro deles está lá em Efésios 2, 21 a 33, né? Aquele texto famoso que muitas, né, ficam sentindo as entranhas remoendo, né, dentro de si quando se escuta a respeito de submissão, mas é o texto que fala a respeito de submissão, que está lá em Efésios 5, a partir do versículo 22. Mas nós vamos ler o versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita em Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Porém, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse trecho ali da carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, né, que Paulo escreve falando sobre a prática de alguém que tinha uma vida cheia do Espírito Santo, né? Ele vai falar nos versículos anteriores que os irmãos não deviam se encher com vinho, mas deviam se encher com o Espírito Santo. E ele vai discorrendo como é esse encher com o Espírito Santo, né? Então ele vai falar a respeito de cantar, de entoar salmos, cânticos e hinos, e falar uns com os outros dessa forma, até que ele chega no versículo 21 dizendo que todos devem se sujeitar, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele vai falar isso no contexto de família e depois os outros contextos também que ele vai falar, mas especialmente hoje nós vamos ver como o que significa para nós mulheres essa questão de submissão. Eu sei que para muitas de nós essa questão de submissão fica como algo bem difícil de descer goela abaixo, né? Por todo o contexto que vivemos na nossa cultura, mas o que realmente significa a submissão biblicamente? É isso que eu gostaria de ver com vocês né, nesse texto. O que não é. Então, a gente vai ver primeiro o que não é e depois o que é submissão. Então, primeiro, o que não é submissão? Submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Como nós vimos ali no versículo 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros. Ele está designando essa palavra para todos, né? Homem, mulher, filhos, escravos, todos se submetem, né? Então não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Submissão não implica na inferioridade da mulher, né? A gente já viu esses textos lá de Gênesis 1, 27, como Deus criou o homem e mulher, os dois, ambos, à sua imagem, né? Como os dois têm o mesmo valor diante do Senhor, né? Gálatas 3,
28 também, dizendo que todos em Cristo têm o mesmo valor, né? Quando Deus instituiu o casamento, era o homem que precisava de uma auxiliadora, né? Mas é por isso que nós não podemos ver a submissão como algo, não implicando em inferioridade da mulher. A submissão também, em terceiro lugar, ela não é generalizada para todos os homens em todos os contextos, ou seja, o que Paulo está dizendo ali? A mulher ela vai ser submissa ao seu marido, né? Não é para todos os homens, então, não é generalizado. Então, agora a mulher é submissa a todos os homens da face da terra. Não, não é. Né? A gente vê ali Colossenses 3,18 falando isso, 1 Pedro 3,1 falando mulher seja submissa aos seus próprios maridos, Efésios 5,22 mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, né? Então, a submissão não é generalizada para todos os homens. Eu não sou, como mulher, submissa a todos os homens. A submissão não significa escravidão, como a gente viu ali também em Gênesis, como Deus pensou no trabalho para ambos, homem e mulher, e os dois juntos governariam, os dois juntos eles exerceriam a autoridade sobre a criação, né? Então, a submissão não significa que então agora só a mulher trabalha, só a mulher é capaz do homem, então ele fala e ela obedece. Não, não é isso que significa. Em quinto lugar, submissão não implica em autonomia masculina no lar, né? E essa questão aqui, meninas, gostaria de dizer um pouquinho para vocês a respeito disso, que às vezes é muito mal entendida. Às vezes a gente compreende que por sermos submissas, por Deus nos desejar que sejamos submissas, então a gente simplesmente abaixa a cabeça e aquilo que o marido mandar, aquilo que ele falar, né? Lembre-se de como Deus a criou. Deus a criou como uma auxiliadora idônea. Então, nós temos características que o homem não tem, né? E é por isso que nós, dentro do casamento ou dentro do relacionamento de família, nós contribuímos com as nossas percepções também, né? É lógico que a responsabilidade vai ser do marido de tomar a decisão, mas isso não quer dizer que a mulher fica de bico calado, que ela não fala nada, que ela não se expressa, né? Pelo contrário, Deus nos criou com uma característica de ser observadora, de ser detalhista, de perceber coisas que o marido não percebe. Então, tem muitas coisas que muitas vezes nós, como mulheres, vamos ter uma percepção, uma sensação que o homem não tem, né? Então, submissão não significa, não implica em autonomia masculina no lar, ou seja, só o marido que manda, só o marido que decide. Não, os dois fazem isso juntos, como Deus desejou que os dois fizessem juntos, né? Então, o que é realmente submissão? O que realmente é submissão? Então, a submissão, ela se oferece pela mulher ao seu próprio marido. A Bíblia não ordena que o marido submeta a mulher à sua autoridade. Não, ela fala que a mulher submete-se ao seu marido. É algo voluntário, é algo que ela faz voluntariamente, fazendo a mulher oferecendo-se ao marido. Segundo lugar, a submissão da mulher, nesse texto de Efésios, ela é uma ordem, ela está no imperativo, ela não é uma opção. Então, a mulher submeta-se o modo em que ele foi escrito, a palavra submeta-se, ela está num modo imperativo, então ela não é uma opção, ela é uma ordem. Em terceiro lugar, submissão significa alinhar-se debaixo do marido, né? Pensando assim, uma figura que a gente poderia usar, né? A figura de um guarda-chuva, né? Como se o marido fosse o guarda-chuva, então a mulher se coloca debaixo se alinha, né? Debaixo do marido, não sendo inferior a ele, mas reconhecendo a autoridade que ele tem. Em quarto lugar, submissão significa, então,
respeitar o marido, né? Muitas vezes a mulher ela é submissa externamente, né? Não revelando, não falando nada, não questionando, mas lá no íntimo ela talvez esteja ali brigando, né? Para ver quem que tem a palavra final, né? Então a submissão ela significa respeitar o marido, compreender que quando eu estou respeitando o meu marido, quando eu estou honrando o meu marido, eu estou fazendo isso como para o Senhor, né? E em quinto lugar, submissão exige uma obra sobrenatural no coração da mulher. Meninas, isso não é uma coisa natural. Não, 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 de forma alguma. É algo que se eu não fizer isso estando cheia do Espírito Santo, como Paulo fala ali nos versículos anteriores, enchei-vos do Espírito Santo. Se eu não fizer exercer a submissão debaixo da autoridade e desse poder sobrenatural, naturalmente eu não consigo. É algo que eu só consigo porque o Senhor me capacita, porque o seu Espírito me ajuda. Então, submissão, ela exige sim uma obra sobrenatural no coração da mulher. Em contrapartida, Paulo diz que o esposo ele deve espelhar o amor de Cristo na vida da sua esposa. De que forma? Sendo um amor sacrificial, um amor que não custa nada, também não vale nada. Eu sempre digo isso para vocês, né? Aquilo que não custa nada não tem muito valor, né? É um amor sacrificial, é um amor incondicional, que se expressou para quem não merecia, né? Cristo morreu por nós enquanto nós éramos ainda pecadores ou estávamos totalmente perdidos, não havia nada que nos atraísse ao Senhor, mas Ele decidiu nos amar. Então é um amor incondicional, é o mesmo amor que o marido deve ter, desenvolver pela esposa, né? Sendo sacrificial, sendo incondicional. Também precisa ser um amor santificador, ativo, com um propósito elevado de investir tudo que tem para fazer dela uma gigante espiritual, né? Então, muitos homens, eles querem liderar mulheres que são nanicas, né? Para não ter muito trabalho. Mas, na verdade, o Senhor quer que o homem leve a mulher a ser santa e separada para a posse e uso exclusivo dele também. E por último, é um amor protetor, porque o amor bíblico do marido exige a proteção da esposa. Como cuida do seu próprio corpo, assim você ama a sua esposa, né? Assim você se sacrifica por ela, né? Então, só para que vocês possam, a gente possa passar um pouquinho muito rápido aqui, na semana que vem, se Deus permitir, vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Mas a submissão, ela tem esses aspectos, né, que nós conversamos aqui. A submissão, ela se oferece voluntariamente, a mulher faz isso ao marido como para o Senhor, né? O versículo lá de Efésios 5:22 diz: mulheres, submetam-se aos seus próprios maridos como ao Senhor, né? Como ao Senhor. É por Ele, é para Ele. Então, quando eu estou me submetendo ao meu marido, na verdade, eu estou me submetendo ao Senhor, né? E isso é maravilhoso, eu poder pensar. Vamos lá, então, para o texto de 1 Coríntios 14, 33 a 35. Bem, esse texto é aquele texto, né, que nós fica engasgado assim em algumas meninas, né, não entendendo como assim, posso falar, não posso falar. Em 3 capítulos anteriores, Paulo fala que as mulheres profetizam e oram, e agora fala que as mulheres fiquem quietas, né? O que significa isso? Então o texto, vamos ler lá, versículo 33 ao 35. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei.
Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Esse bloco aqui de versículos, né? Ele faz parte daquelas instruções de Paulo para o culto, como deveria ser o culto, né? Então ele está começando lá desde do capítulo 11, falando como deveria ser o culto. E aqui, chegando, quando você vai ler esse trecho na sua Bíblia, você pode ver lá que está falando orientações para o culto, e enfim, mais ou menos isso, né? Então, o que significa isso? Nesse texto de 1 Coríntios 14, 33 e 34, a ênfase vai recair sobre costumes estabelecidos em todas as igrejas dos santos, né? Então, não era que só a igreja de 1 Coríntios tinha esse problema, mas era uma orientação para que todas as igrejas elas pudessem atender a essa orientação, né? Certamente, por quê? Porque elas eram determinadas por seus fundadores apostólicos. A exigência para que as mulheres fiquem em silêncio, tendo em vista a permissão que tinha lá no capítulo 11, 5, o verbo lalém deve significar algo mais ou diferente de orar ou profetizar. Parece-me que tanto o modelo de pregação adotado por Paulo, descrito pelo verbo dialegomai, lá é o mesmo que aparece lá em Atos 27, quanto a sugestão de que os profetas fossem avaliados pelos irmãos, estavam sendo mal usados lá em Coríntios. Lá, durante o culto, as mulheres arguiam indiscriminadamente e ostensivamente os profetas. E segundo Paulo, ao exibir essa sua independência, a mulher cometia um ato vergonhoso, né? Depreciando o valor intrínseco da sua feminilidade. Elas próprias acabavam por diminuir o seu valor extrínseco. Então, Paulo tem em mente o quê? Um tipo de fala que implicava em uma posição de autoridade eclesiástica sobre homens crentes. Elas poderiam falar no culto, mas não de forma a parecer insubmissa, né? A gente vê que as mulheres, elas, lá no capítulo 11, elas oravam e profetizavam, né? E aqui Paulo fala que elas permaneçam em silêncio. Por quê? Porque a fala que ele está falando aqui é uma fala diferenciada, é uma fala de ensino, é uma fala que ia ser provada pelos profetas, pelos anciãos daquela igreja, né? Então, no contexto, Paulo fala do julgamento dos profetas no culto. Antes ele fala um pouquinho disso, e o que envolveria certamente questionamentos e mesmo a correção dos profetas por parte da igreja reunida. Então, quando as mulheres se levantassem, por acaso elas se levantassem, elas iam estar julgando os próprios profetas, que envolveriam questionamentos e correção da parte da igreja, né? Então, a gente vai entender por que Paulo falou isso. Paulo está possivelmente proibindo que as mulheres questionem ou ensinem os profetas em público. Se tivessem dúvidas, elas deviam esclarecer com os maridos em casa, né? Então, a passagem está em consonância com 1 Coríntios 11, onde Paulo faz uma diferença entre a participação do homem e da mulher no culto. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo requer que se apresentem submissas à liderança masculina. Já aqui no capítulo 14, ele determina que não falem de forma que elas pareçam que estão na liderança. Então, lá no capítulo 11, elas mostram submissão na fala, né? Cobrindo a cabeça com o véu, elas estão mostrando submissão ao homem. E aqui no capítulo 14, ele determina que elas não falem de uma forma que pareçam que estão na liderança. Por quê? Quem que estava falando ali?
Ali quem iria falar são aqueles que estavam julgando se aquela palavra era uma palavra apostólica, uma palavra autoritativa ou não. A gente vai ensinar. Onde as mulheres profetizavam e o que isso significava. O contexto no qual Paulo dava liberdade às mulheres para profetizarem era o culto público. A sequência ali do texto vai vir a ceia do Senhor, né? O uso dos dons no contexto comunitário e a devida ordem do culto público. Além disso, o dom da profecia fora dada para a edificação comunitária. Então, a gente vai ver em vários textos que mulheres também profetizavam, né? A conceituação bíblica permite uma diferenciação entre profetizar e ensinar. Tem uma diferença ali. A profecia, o que significa? Ela constitui uma revelação espontânea, enquanto que o ensino é uma exposição da revelação recebida. Deu para entender? A profecia, ela constitui uma revelação espontânea, né? Então, aquela profecia que a mulher ou o homem ou qualquer pessoa estava dando ali naquele momento, ela ia ser julgada se ela vinha de Deus ou não. Já o ensino, não. O ensino era uma exposição daquilo que já tinha sido revelado, né? Então, uma analogia veterotestamentária relevante é que os profetas, eles anunciavam ao povo a revelação de Deus. Mas eram os sacerdotes que davam ao povo a instrução autoritativa, baseada na tradição revelada. A gente vê isso lá em Levíticos, em Deuteronômio, em Malaquias, que eram os sacerdotes que faziam esse ensino autoritativo. No Antigo Testamento, as mulheres elas podiam ser profetas, mas jamais podiam ser sacerdotisas. Vocês viram isso, Davi Merck falou também na semana passada lá no podcast que vocês ouviram. Então, a profecia, sim, é um dom diferente do dom de ensino. E quando mulheres funcionavam como profetas, elas deviam ter uma atitude que suportasse a liderança masculina. No Novo Testamento, o fato de alguém profetizar num culto público não indicava que a sua palavra fosse autoritativa. Paulo exorta a igreja a selecionar e julgar declarações que sejam proféticas. A gente vê isso no contexto desse texto. Então, as profecias eram, então, impressões ou compreensões espontâneas que poderiam vir ou não da parte de Deus. Poderia ser uma experiência que a pessoa teve com Deus, que ela ia lá e ela ia contar. Poderia ser algo que ela entendeu a respeito de Deus, algo que ela teve uma experiência pessoal que ela teve com o Senhor. E essa profecia, ela seria julgada naquele contexto como sendo autoritativa, um ensino para a igreja ou não. Então, o ensino já é tratado de um modo diferente. Aqueles que ensinavam a igreja, como no caso de Timóteo e Tito, eles deveriam ser honrados como autoridade na vida da igreja. E o seu ensino deveria ser acatado como autoritativo. Então, os presbíteros que ensinavam na igreja local, eles tinham autoridade para refutar os que se opunham à falsa doutrina. A gente vai ver ali em Tito, né? Paulo falando a Tito, né? Que os presbíteros que estavam ensinando a igreja, eles tinham autoridade para perceber se aquele ensino que eles estavam recebendo de vários profetas eram verdadeiros ou não, e para refutar uma falsa doutrina, né? Por que essa revelação, então, é relevante para nós, né? Primeiro, porque ela provê uma evidência maior, especialmente no que diz respeito ao Novo Testamento, de que o exercício da profecia não é tão autoritativo quanto o dom do ensino.
O ensino, ele envolve uma exposição sustentada e ordenada pela revelação divina já dada, ao passo que a profecia, ela ocorre quando alguém tem uma revelação espontânea, em que todo ou parte pode ou não provir do Senhor. Desta forma, o fato de a mulher pronunciar a profecia na igreja não implica, logicamente, que ela possa ensinar, desde que os dois dons são diferentes. Então, a gente aqui tem um gráfico, né? Mostrando os diversos dons, né? E as diversas passagens que falam a respeito de dons. Então, a gente vê ali, né? Que dentro do gráfico ali de 1 Coríntios aparece a profecia e aparece palavras de conhecimento, né? Mas ali em 1 Coríntios 12 a gente vai ver apóstolos, mestres, né? Romanos a gente vai ver o dom de profecia, o dom de ensino. Efésios, profecias, ensino. Então, a gente vê que essa diferença, né, entre o dom de ensino e o dom de profecia. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico, né, falando essa diferença, então. Então, o dom de profecia, qual que é a descrição? É a capacidade de predizer o futuro, de revelar a verdade divina, é a capacidade de comunicar diretamente de Deus a sua palavra a um público de uma forma inspirada que convença, desafie, gere arrependimento e conforte as pessoas com poder, clareza e sensibilidade às circunstâncias relativas à cultura e à época. Então, qual que seria o resultado, então, do dom de profecia? Exortar e entender mistérios. Qual que era o perigo? A pessoa que tem o dom de profecia não está imune às avaliações. Ao contrário, em 1 Coríntios 14, 29, diz que os profetas devem ser testados pela igreja. Então, a pessoa que tem este dom deve adquirir um conhecimento bíblico sólido para aprender a discernir ainda melhor entre inspiração divina e ideias pessoais. Então, os exemplos ali, os presbíteros, as filhas de Filipe em Atos, as filhas que eram de Filipe, né, que eram profetisas. E o dom de ensino? Qual que é a descrição? O ensino é a capacidade de descobrir e transmitir a verdade de forma convincente. É a capacidade dada por Deus de entender, explicar e comunicar verdades relevantes para a saúde da igreja de tal maneira que outros aprendam. Qual que é o resultado disso? Entender a palavra e confirmar a veracidade de certas ideias e conceitos. E perigo. Alguns podem transmitir uma série de conceitos de forma excepcional, no entanto, não praticam o que ensinam, né? Como diz ali em Tiago 3:1. Agende, então, bastante tempo para o estudo e para o preparo, pois o dom não significa que você precisa de menos preparo do que os outros. E um exemplo, Priscila e Áquila, Apolo, Paulo, né? Tem claramente esse dom do ensino. Ok, meninas? Então, eu gostaria de que vocês anotassem as dúvidas que vocês têm, se porventura ainda ficou essa diferença, né, de dom de profecia e dom de ensino. A palavra usada ali em 1 Coríntios 11 é a profecia. Ali em 1 Coríntios 14 é o dom de ensino, a respeito do dom de ensino, tá bom? Então vamos lá então para esse texto, que é um dos textos também mais difíceis, né, de 1 Timóteo 2, do versículo 8 até o 15. Tanto esse de 1 Coríntios 14, 33 e 34, como de 1 Timóteo 2, de 8 a 15 ali, são textos bem difíceis para nós mulheres e que muitas de nós não compreendemos muito bem. Então é importante a gente compreender o que quer dizer, por que Paulo disse aquilo, né? Porque existem muitas
principalmente as feministas cristãs, né, que dizem que Paulo era arcaico, ele estava ali dizendo aquelas coisas e parece que ele não era de Deus. Então, será que como a gente interpreta isso? Será que isso vem de Deus, não vem de Deus? Isso era por causa daquela cultura ou não era? O que quer dizer? Então, vamos tentar entender um pouquinho. O texto diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. O contexto aqui, mais uma vez, era de culto, tá? Então, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças ou com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, né? Estraga prazer das mulheres, as mulheres não falam nada, as mulheres ficam em silêncio, justamente nós que gostamos tanto de falar, né? Bem, Paulo aqui, então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, determinando que as mulheres crentes de Éfeso, elas aprendam a doutrina cristã em silêncio, submetendo-se à autoridade eclesiástica dos que ensinam. No contexto ali, quem eram essas pessoas? Eram os homens, né? Elas, por sua vez, elas não tinham permissão para ensinar os homens com essa autoridade e nem exercê-la nas igrejas sobre eles, mas elas deviam se submeter em silêncio. A causa apresentada pelo apóstolo Paulo aqui é dupla. Primeiro, Deus primeiro formou o homem e depois a mulher, como ele diz ali, porque primeiro foi formado o homem e depois a mulher. E depois ele diz que ela foi iludida por Satanás e pecou. Então, as duas causas apresentadas ali por Paulo, porque a mulher deveria ficar em silêncio, tá? É consenso entre os estudiosos que Paulo escreveu esse texto a carta de Timóteo, tanto Tito, para instruir no caso ali, Timóteo, a combater uma perigosa heresia que havia se infiltrado na igreja de Éfeso e que estava sob a sua responsabilidade. Então, o que eles estavam ensinando? Qual era essa perigosa heresia que estava se infiltrando ali? Então, os falsos mestres de Éfeso, em Éfeso, estavam semeando dissensões e se ocupando com trivialidades, né? Com coisas que não eram importantes mesmo, né? Eles estavam ensinando que a prática ascética era um meio para se alcançar a espiritualidade mais elevada. O que era isso? A abstinência de certos alimentos, de sexo, de casamento, né? Por isso que a gente vai ver nas cartas paulinas, eles sempre combatendo alguma heresia ou dando alguma resposta a algum questionamento da igreja. Então, provavelmente, o que estava acontecendo ali é que eles estavam ensinando que o treinamento físico também servia para alcançar a espiritualidade. E várias mulheres da igreja estavam seguindo os falsos mestres e os seus ensinos, né? A gente vê isso ali no capítulo 5, no versículo 12 e 15. Aparentemente, os falsos mestres, eles estavam encorajando tais mulheres a trocarem o seu papel costumeiro no lar por uma atitude mais igualitária com respeito aos seus maridos e os homens em geral. Então, os falsos mestres estavam desvalorizando o casamento. A evidência disso, a gente vê instruções às viúvas ali. Outra é que, embora nós não saibamos o que Paulo quer dizer com será salva, está claro para o apóstolo que está
insistindo no papel natural da mulher como mãe. Né? Então, esses falsos mestres, eles estavam colocando na cabeça das mulheres que elas deviam deixar aquilo que elas tinham em casa para ir para a igreja, elas tinham que ter um lugar na igreja, né? Alguma semelhança com os dias atuais é uma mera coincidência. Transparece claramente que o ensino dos falsos mestres em Éfeso incluía a rejeição dos papéis tradicionais das mulheres no casamento e um encorajamento a que elas reivindicassem papéis iguais na igreja e nos lares. A situação parece bastante similar ao que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, onde as mulheres procuravam exercer no culto funções até então que eram privadas aos homens cristãos, aos anciãos, né? De julgar as profecias, de julgar se aquela palavra vinha de Deus ou não. É neste pano de fundo que Paulo determina às mulheres que elas aprendam em silêncio e que não ensinam e nem exerçam autoridade sobre os homens e que estejam em perfeita submissão. O que quer dizer ensinar, então, aqui? Ensinar no Novo Testamento é uma atividade bem ampla, né? Todos os cristãos podem ensinar, quer por exemplo, quer pelo testemunho, quer pela conversação, né? E isso continua acontecendo hoje também. O próprio apóstolo, ele determina que as mulheres idosas, elas ensinem as mais novas. Esse mesmo termo vai estar lá em Tito, né? Dizendo que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos e a cuidarem da sua casa. Transparece, então, no texto que ele não permite que a mulher, em posição de autoridade, ensine os homens. Nas cartas pastorais, ensinar sempre tem o sentido restrito de instrução doutrinária autoritativa, feito com o peso da autoridade oficial dos pastores e presbíteros. Então, o que Paulo está dizendo ali para as mulheres é que elas não deviam ensinar com essa autoridade, né? De dar uma instrução doutrinária autoritativa. Ao que tudo indica, algumas mulheres da igreja de Éfeso, insufladas, né, pelo ensino dos falsos mestres, elas estavam querendo essa posição oficial para ensinar nas assembleias cristãs. Paulo não está proibindo todo e qualquer tipo de ensino feito pelas mulheres na igreja. Profetisas na igreja apostólica certamente tinham algo a dizer aos homens durante o culto. Mas para o apóstolo Paulo, a questão aqui é o exercício de autoridade sobre os homens e não o ensino. O ministério didático feminino, exercido com o encargo que a autoridade de pastor e presbíteros emprestam, seria uma violação dos princípios que Paulo percebe que existem na criação e na queda. Né? E Deus estabeleceu o homem como o líder e a mulher como submissa, não foi depois da queda, foi antes, foi na criação. O ensino que Paulo não permite, então, que as mulheres exerçam aqui, é aquele em que a mulher assume uma posição de autoridade eclesiástica sobre o homem. Isso é evidente do fato que Paulo fundamenta seu ensino nas diferenças com que homem e mulher foram criados e pela frase autoridade sobre o homem. Um equivalente moderno seria a ordenação como ministro da palavra para pregar a palavra de Deus numa igreja local, né? O que a gente pudesse entender isso hoje. Paulo diz também que não permite que a mulher exerça autoridade sobre o homem ou autoridade de homem. Paulo está ensinando que a autoridade didática e o governo nas igrejas é função dos homens cristãos. Fica evidente que a atitude que o apóstolo exige das mulheres cristãs de Éfeso, que estavam sendo envenenadas pelo ensino dos falsos mestres, era uma atitude de submissão e silêncio
quanto ao aprendizado da doutrina cristã nas assembleias. A proibição ali, então, era de exercer autoridade sobre os homens. A proibição de exercer autoridade sobre os homens exclui as mulheres do ofício de presbitério, que é essencialmente o de governar e presidir a casa de Deus. Embora não exclui as mulheres de exercer outras atividades na igreja. Qual que é a aplicabilidade para os dias de hoje, então, de 1 Timóteo 2, de 11 a 15? Bem, as restrições impostas por Paulo estão condicionadas pelo problema particular da igreja de Éfeso? Isso era só lá na igreja de Éfeso? Né? Ou isso se aplica a hoje também? Primeiro, quase todos os livros do Novo Testamento foram escritos em resposta a uma situação específica de uma ou mais comunidades cristãs do século I. E nem por isso intérpretes igualitaristas defendem que nada do Novo Testamento se aplica às igrejas de hoje. A carta aos Gálatas, por exemplo, onde Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé somente, foi escrita para combater o legalismo dos judaizantes que procuravam minar as igrejas gentílicas da Galácia em meados do século I. Em segundo lugar, é evidente que há elementos no Novo Testamento que pertencem à cultura do século I. Entretanto, o princípio que está por trás dessa orientação é permanente. Usarem o véu, por exemplo, qual que é o princípio por detrás dessa ordem? É o de se apresentarem nos cultos em plena submissão à autoridade masculina cristã. O princípio permanente está subjacente ali, em 1 Coríntios 11, em 14, 1 Timóteo 2, nesse texto que a gente está acabando de ver. Qual que é o princípio ali, subjacente nesses textos? É de que se mantenham distinções entre os papéis intrínsecos ao homem e à mulher na igreja e na família. Assim, a mulher não deve inverter os papéis e ocupar a posição de autoridade sobre os homens, quer seja para governá-los, quer seja para ensiná-los. Quando Paulo fala ali a respeito, porque primeiro foi formado Adão, o homem, depois a mulher, e a mulher que pecou e não o homem, ele não está dizendo que o homem não peca, ou que não pode ser enganado por Satanás. Mas sim, o que acontece quando homem e mulher, eles acabam invertendo os papéis que Deus lhes determinou. Bem, meninas, esses textos aqui é um texto um pouco difícil para compreender, mas eu acredito que Deus vai abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente para que a gente possa compreender, né? Nós vamos ver depois nas próximas aulas com muito mais intensidade o texto de Tito, que é um texto que eu gosto muito, né? Tito, especialmente ali, Tito 2. Muitas pessoas acham que a carta de Tito é tipo, como faz o ministério tal, ministério de homens, faz assim, ministério de mulheres, faça assim, ministério de jovens, faça assim. Mas não, a carta de Tito, que Paulo escreve a Tito, é uma carta de orientação também, como a igreja deveriam funcionar, né? E eu gosto muito quando Paulo fala a respeito do ministério de mulheres. Não quer dizer que o ministério de mulheres tem que ser assim, mas como ele via a autoridade de mulheres na vida de outras mulheres e como mulheres são tão importantes para ajudar outras mulheres a caminharem com o Senhor. E o texto ali de Tito, ele fala assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e aos seus filhos e a serem prudentes e puras,
a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui a gente encontra um princípio para nós mulheres, né? Eu creio que esse texto, quando Paulo está dizendo que as mulheres mais velhas, aí em algumas traduções, as mulheres idosas, né, ensine as mais jovens, né, isso também tem aplicabilidade para todas nós. Não só para as mulheres que são idosas, mas para todas nós. Eu, Ana, posso ajudar mulheres que são mais novas que eu, que têm menos experiência que eu, a andar nos caminhos do Senhor, ensinando elas a terem uma vida cristã, a amarem o seu marido como eu amo o meu marido, a cuidar dos filhos como eu cuido dos meus filhos, a cuidar da minha casa. Uma adolescente pode ajudar uma junior a andar com o Senhor, uma jovem pode grudar numa adolescente para ajudá-la também a andar com o Senhor como ela já tem aprendido. Então esse texto, ele é um texto de muita orientação para nós, né? Ele dá algumas direções mostrando que mulheres mais velhas, elas podem ser mentoras das mulheres mais jovens, né? Então, vivendo de um modo digno, então ele fala ali, não seja caluniadora, não escravizada a muito vinho, elas sejam capazes de ensinar o que é bom. Então, as mulheres recém-casadas, elas precisam aprender a amarem os seus maridos e os seus filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a serem submissas ao marido. E esse é um papel que as mulheres mais velhas exercem, mentoreando as mulheres mais novas. Nós vamos conversar mais na semana que vem a respeito dessas coisas na nossa próxima aula. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Espero que tenha clareado um pouco mais o entendimento do que diz o texto ali de 1 Coríntios 14, também de 1 Timóteo, né? 2, e esses textos que são tão difíceis de compreender, e também o texto de Efésios, né? Que fala a respeito de submissão. Eu espero que vocês tenham compreendido. E se não compreenderam, ficou alguma dúvida, não tem problema, pode perguntar, tá? Nós vamos estar conversando a respeito disso. Deus abençoe e até mais.